Oi, minha gente! Vídeo para a gente falar um pouco do PSG, semifinalista dessa Liga dos Campeões, a trajetória da equipe hoje comandada pelo Luiz Henrique na competição, um pouco de análise, um pouco de destaque aqui também para a gente falar então desse PSG que enfrenta o Borussia Dortmund. O primeiro jogo acontece na Alemanha na próxima quarta-feira e jogo de volta no Parque dos Príncipes. Aí troca para terça-feira, lembrando que o PSG não tem compromisso entre as duas partidas. A Ligue 1 adiou um dos jogos do PSG para que pudesse se preparar melhor entre os dois jogos, o que, na minha opinião, pode ser uma vantagem, já que o campeonato francês está resolvido e o PSG teria, então, esses dias sem a possibilidade, por exemplo, de uma lesão e com Luiz Henrique podendo preparar bem a equipe, assim como aconteceu nas quartas de final, tá? A Ligue 1 também modificou a partida que aconteceria entre o jogo de ida e o jogo de volta contra o Barcelona e acho que fez muito bem para esse PSG. O PSG, então, de volta a uma semifinal depois de duas temporadas em que tinha grandes estrelas, né, em especial nas últimas duas temporadas, Messi, Neymar e Mbappé, mas que caiu nas oitavas de final. Temporada passada para o Bayern de Munique, na anterior para o Real Madrid e antes disso, na temporada 2021, tinha ido até as semifinais, mas caindo para o Manchester City, naquela temporada ainda com muitas implicações por conta da pandemia, em que o Chelsea foi campeão para cima do Manchester City. A gente tem um PSG que chega nessas semifinais diante do Dortmund como favorito, na minha opinião, mas que não foi favorito durante toda a temporada, principalmente porque é uma equipe muito modificada em relação ao que a gente tinha antes e, obviamente, uma equipe em construção, porque a gente fala de uma equipe do Luiz Henrique que tenta ter controle de jogo, posse de bola, protagonismo, e para isso é um trabalho a médio prazo. Já vou falar um pouco mais sobre como essa equipe do PSG se apresenta em campo, mas a gente sabe que é uma grande mudança de perfil de jogo e que para isso o PSG naturalmente precisaria de um pouco mais de tempo. Para a gente falar um pouco da temporada do PSG, vale lembrar que estou gravando esse vídeo antes do compromisso do PSG no final de semana anterior à partida, então sempre com um númerozinho aí a menos, mas que dá ainda assim um panorama real do que a gente está vendo nessa temporada. O PSG tem 46 jogos na temporada, são 31 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. Antes da derrota nas quartas de final para o Barcelona em casa, o PSG teve uma sequência de quase 30 partidas sem uma derrota, 27 jogos sem derrota, e tinha ficado desde novembro, quando perdeu justamente na Liga dos Campeões para o Milan, até o jogo contra o Barcelona de forma invicta. Então mostra um PSG que tem uma segurança e é um time mais confiável, por exemplo, do que o PSG da temporada passada, que não conseguiu, por exemplo, essa sequência de invencibilidade, mesmo fazendo os mesmos campeonatos, né? É uma sequência de invencibilidade que, claro, envolve campeonato francês, que a gente sabe que tem um nível técnico abaixo, por exemplo, de uma Premier League, de um campeonato italiano, mas o time da temporada passada não conseguiu, e esse sim. Então é um PSG mais seguro em campo, ainda que tenha fragilidades. Se a gente pegar apenas o recorte da Liga dos Campeões, são 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um PSG que, vamos lembrar, sofreu na fase de grupos, enfrentou o grupo da morte, né? Então pegou o Newcastle, o Milan e o próprio Dortmund, que foi o líder do grupo. O PSG fez bons jogos em casa, na maioria das vezes. O jogo, por exemplo, que é de estreia da competição contra o Dortmund, uma vitória por 2-0, é um muito bom jogo, um jogo muito tranquilo, inclusive, do PSG, mas fez jogos ruins fora de casa, perdeu para o Newcastle, aquele 4-1, perdeu para o Milan também, e na última rodada, quando empata com o Dortmund em 1-1,
Então, fica já o registro aqui de que o PSG já enfrentou o Dortmund 2 vezes nessa temporada e não perdeu, uma vitória e um empate, mas neste empate chegou a correr o risco grande de ficar fora da fase de mata-mata, porque com o empate ele dependia do outro resultado que estava acontecendo, né? Vamos relembrar aqui o Newcastle e o Milan. Se o Newcastle tivesse vencido o jogo, o Newcastle teria se classificado, o PSG só se classificou por conta da vantagem que tinha em relação ao Milan, se eu não me engano, de saldo de gols aqui. Perdão se o motivo não foi exatamente esse, mas acabou empatado em número de pontos, mas avançou por conta dos critérios de desempate. Então foi um PSG que na primeira parte da temporada, quando enfrentou grandes equipes e em especial fora dos seus domínios, teve dificuldades. Foi assim com o Newcastle, foi assim com o Milan e com o próprio Dortmund na última rodada. Mas foi um PSG que evoluiu durante a temporada, repito, principalmente por conta do estilo do jogo do Luiz Henrique. A intenção de Luiz Henrique é ter um time que controla o jogo, que gira e trabalha a bola e, obviamente, você fazer isso nos seus primeiros 2 ou 3 meses de trabalho é muito difícil. A gente tem, então, hoje um PSG que vive o seu melhor momento na temporada, que tem muito mais domínio das suas partidas, ainda que ainda tenha muita fragilidade na defesa, tá? Mas o Luiz Henrique tem conseguido administrar essa equipe, é uma equipe que normalmente tem mais posse de bola do que seu adversário, é muito difícil o PSG não ter a posse de bola nos seus jogos. Contra o Barcelona, isso alternou um pouco mais e foram partidas em que o PSG e o Barcelona se alternaram muito, né, em termos de controle e de melhores momentos do jogo, mas em geral é um PSG que tenta ter esse controle. Vamos lembrar que nas oitavas de final enfrentou a Real Sociedade, foram bons jogos do PSG, com um protagonismo grande naquelas partidas do Mbappé, ele fez 3 dos 4 gols na partida. Então, um PSG que nesta fase da competição, no mata-mata, acabou evoluindo bastante e acho que chega, repito, como favorito para enfrentar o Dortmund, ainda que tudo possa acontecer, uma semifinal de Liga dos Campeões, o Dortmund não tem a pressão, joga como franco atirador, porque a pressão, o favoritismo e a obrigação, digamos assim, de estar na final neste momento é do PSG e não do Dortmund, quinto colocado do campeonato alemão. Então isso pode fazer alguma diferença. É um Dortmund que tem potência de gols, consegue muitas vezes atacar bem os seus adversários, a gente viu isso na fase de grupos, mas que também leva muitos gols. A questão é o quanto que esse PSG vai conseguir acertar as suas fragilidades defensivas. É um time que mostrou que, se é pressionado, ele tende a dar brechas, e inclusive é um dos motivos, talvez, do Luiz Henrique gostar de um time com tanta posse de bola, com tanto controle de jogo, porque, obviamente, se você tem mais a bola, você permite menos que o seu adversário tenha a bola e te empurre, porque quando os adversários fazem isso com o PSG, é uma defesa que cede espaços. O Donnarumma falhou também em alguns momentos na temporada. Não é um goleiro em que a gente confia 100%. Então é importante entender o quanto que o PSG vai conseguir resolver isso. E claro, tem no seu ataque aí sim poder de fogo. Para a gente falar um pouquinho de individuais aqui, de alguns destaques. Tem, claro, Mbappé. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, repito, falta um jogo só antes do PSG enfrentar o Borussia Dortmund. A gente tem ele com 43 gols na temporada. Já é a melhor temporada com clube em termos de gols do Mbappé, tá? São 43 gols em 43 partidas e 10 assistências. Atrás dele a gente tem o Gonçalo Ramos, que já marcou 13 gols, mas não tem sido titular na equipe. Vale lembrar que o Luiz Henrique muda bastante o time que entra como titular nesse PSG. Tem sido muito difícil acertar as escalações do Luiz Henrique e ele, inclusive, tem isso como um dos objetivos, né? Ter uma equipe que não tem 11 titulares e sim que muda bastante.
Então, o Gonçalo Ramos tem sido um dos jogadores que nessa reta final agora tem feito gols, assim, ele tem muitos gols para os poucos minutos que ele tem em campo, mas não é um dos titulares. Normalmente, o trio titular de ataque do Luiz Henrique é o Mbappé, o Barcola e o Dembélé, outro que vive um grande momento. Mas as mudanças no meio-campo acontecem bastante. O Colomani tem 9 gols, o Vitinha, que é um dos destaques absolutamente, em especial nessa reta final da temporada, já tem 9 gols. Então, é um jogador que tem sido muito importante. E Marco Asensio, fechando aí o top 5 de gols no PSG nessa temporada com 5 gols. Mas voltando ao Vitinha, o Dembélé, por exemplo, tem 4 gols na temporada, então ele não está entre os principais goleadores do time, mas é o líder de assistências na temporada, são 13 assistências agora, se eu não me engano, e foi, junto com o Vitinha, são os dois jogadores que fizeram a diferença nas quartas de final contra o Barcelona, porque o Mbappé, apesar de ter decidido a partida com os últimos 2 gols, não fez grandes jogos, né? Então é um PSG que tem coadjuvantes aparecendo em momentos interessantes e alguns jogadores importantes se revezando nessa Liga dos Campeões. Já foi o Zaïre Emery, por exemplo, na primeira fase, agora o Vitinha, o Dembélé. Então é um PSG que tem mais cara de time, está mais conectado com a torcida, tem mais jogadores que se conectam com o time, com querendo ou não, jogadores mais franceses, quer dizer, jogadores franceses, mas que se conectam mais com a equipe. Então, é um PSG com mais cara de time, que tem um grande jogador que pode desequilibrar um jogo mais difícil, mas que tem também outras peças coadjuvantes. Vamos ver se vai conseguir mostrar tudo isso em campo contra o Borussia Dortmund, que entra como franco atirador e que tem mostrado que não pode ser subestimado na Liga dos Campeões, ainda que tenha tido um caminho menos complicado, por exemplo, do que o Real Madrid. O lado da chave de PSG e Dortmund foi um lado menos complicado, porque a Liga dos Campeões é difícil, não tem jogo fácil, mas foi um lado menos complicado ou mais acessível do que, por exemplo, o caminho do Real Madrid, que caso chegue na final, ou o Bayern de Munique, enfrentou, no caso do Real Madrid, o Manchester City, grande favorito da competição, ou o próprio Bayern de Munique, que passou pelo Arsenal, que ainda que não tenha experiência, enfim, que tenha ficado muito tempo longe da Liga dos Campeões, como time, como bola jogada, é um dos melhores times dessa temporada. Então vamos ver se o PSG consegue chegar nessa final, mas uma análise um pouco aqui do retrospecto do que esse time é capaz, do que já fez na temporada, para enfrentar agora o Dortmund, imperdível, semifinais de Liga dos Campeões. Vamos ver se esse PSG chega numa final.